eu saúdo a todos, desejando-lhes a bênção de nosso Deus, de Jesus nosso Senhor, de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do nosso Santo Primaz Irmão Aldo. E que a bênção desses santos esteja no coração de todos os irmãos. Vamos então orar. Santíssimo Deus e nosso eterno Pai Celestial, é com muita alegria em nossa alma que aqui estamos mais uma vez para louvar e glorificar o Teu santíssimo nome. Sabemos que o Senhor Deus é perfeito e criou os santos e anjos para nos ajudar nesta terra. Sabemos também que entre esses santos está o Seu amado Filho Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o Santo Primaz Irmão Aldo, que viveu nesta terra em nosso meio e muito fez por nós e continua fazendo. Santa e querida Avó Rosa, eu peço à Senhora nesse momento que abençoe toda a sua igreja, todo o seu povo e todos os irmãos que nesse momento também estão participando dessa reunião online, que eles possam nesta noite ser agraciados pela Senhora, onde quer que esteja, Santa Avó. Abençoa, Santo Primaz, toda a nossa igreja, como os pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, os regentes, os músicos, todo o seu povo, também a nossa direção, que tudo faz para então levar aquilo que a Senhora deixou nesta terra, junto com o Santo Primaz Irmão Aldo. Santa e querida Avó, eu peço que a Senhora abençoe esta reunião, para que tudo seja perfeito diante dos seus olhos, e assim nós louvamos e glorificamos o Teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar o número 1 do nosso cenário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina e a nossa força é andarmos sempre na verdade. E agora nós vamos cantar o hino nacional número 100, Para Ser Santo. Vamos cantar o hino nacional número 93, Quem crer em nossa palavra.
nós vamos ouvir pelo coral o hino Marcha Triunfante. Vamos ouvir pelo coral feminino Cantaremos-te Louvores.
vamos ouvir pelo coral masculino Batalhão Celestial. Batalhão celestial,
Agora, irmãos, vamos passar para a parte das ofertas. É um momento que todos nós sabemos que a nossa igreja não pode viver sem as ofertas. Porque, irmãos, tudo que fazemos nesta terra, precisamos do dinheiro. E a nossa obra é uma obra gigantesca. A nossa igreja, irmãos, existe em muitos lugares deste mundo e até no exterior. E muitas vezes, irmãos, é necessário uma importância muito alta de valores, de dinheiro, para levar avante esta obra. E esse dinheiro, ela tem que sair da onde? Do seu povo, da sua igreja. E todos nós devemos ser reconhecidos e fazer sempre a nossa parte. Portanto, eu vou ler essas palavras que está contida nesse boletim que foi colocado pelo nosso conselho. Precisamos do amor, na dedicação e do esforço de cada apostólico em benefício de nossa igreja. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, a nossa igreja é o reino dos céus entre nós, pois aqui reina Deus, o Pai, Jesus nosso Senhor, Maria Santíssima, a Santa Borrosa, o glorioso Espírito Consolador e o pastor por excelência, o querido Santo Irmão Aldo, que nos deram a sublime missão de promovermos o crescimento deste reino, que é a nossa igreja aqui na terra. Porém, nós precisamos cumprir com amor e devoção esta nossa missão, pois foi o voto que fizemos à Santa Borrosa e ao Santo Irmão Aldo, de tudo fazermos por nossa Santa Igreja. A nossa igreja depende do amor e da dedicação de cada apostólico e de suas ofertas e dízimos, pois é de grande valor a sua contribuição. Desde o passado, Deus sempre orientou os santos profetas para ensinarem o seu povo a contribuir e manter a casa do Senhor, conforme ele mandou o profeta Malaquias pedir ao seu povo, e está registrado nas Escrituras Sagradas no Velho Testamento, dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. Portanto, é nosso dever manter a casa do Senhor, que é nesta igreja apostólica, e que nada falte para que ela cumpra a sua missão. A nossa Santa Borrosa, o nosso Santo Irmão Aldo, muito nos ensinaram sobre a necessidade de contribuirmos para a conservação e ampliação de toda a obra da nossa igreja, pois é de grande valor para a santificação e salvação de muitas almas preciosas para nosso Deus e o Pai, para Jesus nosso Senhor, para Maria Santíssima, para Santa Borrosa e para o Santo Irmão Aldo. Queridos irmãos e irmãs, façam suas contribuições, e os que puderem, contribuam com seus dízimos, e não se esqueçam da promessa que Deus o Pai fez através do seu profeta Malaquias. E depois fazei prova de mim, nisto diz o Senhor dos Exércitos, e eu derramarei sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para as bênçãos que derramarei sobre vós. Portanto, serão bênçãos preciosas e de muita fartura. Confiem, pois, conforme nos dizia a Santa Borrosa: quem em Deus confiou, nunca se enganou. Nós, da direção da igreja, esperamos contar com o apoio de todo o nosso povo. Receba o nosso abraço fraternal e que as bênçãos preciosas de Deus o Pai e de todos os seus santos recaiam sobre a sua vida, seu lar e sua família. Então, irmãos, aqui está essas palavras referentes às contribuições. Mas, irmãos, vejam que nós estamos atravessando um momento que são poucas as congregações onde temos reuniões presenciais. A maioria das nossas congregações
estão fechadas e algumas fazendo reunião online, como a semelhança desta aqui na sede em São Paulo. Portanto, irmãos, não é por isso que nós não estamos frequentando as reuniões presenciais que nós vamos deixar de contribuir. Vamos esquecer do nosso dever de contribuir. Nós devemos, irmãos, fazer sempre o de melhor por essa Santa Igreja, porque foi aqui que nós alcançamos a paz, foi aqui que nós encontramos a felicidade, é aqui que nós encontramos um refrigério para a nossa vida, é aqui que nós pedimos socorro nos momentos que nós mais precisamos da nossa vida, naquelas lutas que nós travamos, nos problemas que nós enfrentamos. Nós lembramos de quem? Da Santa Borrosa, do Santo Primaz, dos seus conselhos, dos milagres que a Santa Borrosa fez, que o Santo Maldo fez, que nós já vimos nessa Santa Igreja Apostólica. Então, esta igreja é tudo para nós. Devemos fazer a nossa parte. É bem verdade que agora muitas pessoas não sabem assim nem mesmo contribuir. Mas, irmãos, hoje nós estamos vivendo num momento, numa época que está muito fácil de contribuir. Às vezes as pessoas, até você que está me ouvindo, o senhor, a senhora que está me ouvindo nesse momento, aí na sua casa, através dos aplicativos bancários, pode fazer as suas ofertas, aí mesmo da sua casa. Ah não, eu vou fazer uma oferta agora. E aí você faz diretamente para a Igreja Apostólica. Outros já preferem trazer aqui as ofertas e outros vão fazendo. Eu mesmo, eu falo isso porque logo no começo, eu conversei com a minha família e eu pegava o dinheiro deles, que eles deram de oferta, eu ia ao banco, depositava e devolvia o recibo bancário para eles. Eu fazia a minha esposa fazia dela, e assim por diante, minha família. Mas eu que fazia o depósito para eles, porque eu tinha já experiência, até o número da conta, como de muitos pastores, sabe o número da conta de cor, a conta da igreja. Então eu ia lá, fazia o depósito, mas não deixava a nossa igreja assim, sem as ofertas. Então vamos fazer, a nossa igreja merece. Veja, irmãos, que o Santo Primaz, ele disse, preciso do meu povo, preciso da minha igreja. E hoje, irmãos, a nossa direção é a mesma coisa. Eu preciso do meu povo, preciso da minha igreja. A nossa direção, por mais que eles queiram, eles não podem fazer todo o trabalho sozinho, não pode, mas precisa de todos nós, precisa de toda a sua igreja para contribuir. Então faça com amor, com alegria, com contentamento e espere que as bênçãos dos céus recairão sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, os seus negócios, seus estudos, enfim, tudo o que precisar. Vamos fazer então uma oração consagrando essas ofertas. Santa e querida Borrosa, Santo Primaz de Maldo, nesse momento fiz este apelo referente às contribuições, mostrei aos seus filhos o valor das suas ofertas para a sua igreja. Eu peço que a Senhora Santa Avó, junto com o Santo Primaz de Maldo, abençoe a sua igreja, abençoe seu povo, faça com que nada falte em seu lar e aqueles que porventura estão desempregados, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, faça com que eles possam, então, ter alguns meios para, então, ter o seu sustento, manter o seu lar e não deixe faltar nada para a sua vida, para o seu lar, para os seus filhos. Portanto, essas ofertas estão consagradas para a expansão desta Santa Igreja Apostólica. Amém. Vamos ouvir agora pela orquestra Sede Imitadores de Deus.
Vamos ouvir agora um solo. Sem ti não seria ninguém. Quero te homenagear.
Vamos ouvir pelo coral o hino intitulado Ama Teu Irmão. Pagará a sua pena.
Muito bem, nós vamos à primeira mensagem para esta semana. A importância da disciplina. A Igreja Apostólica, desde o tempo do Senhor Jesus Cristo e dos santos apóstolos, sempre pregou e defendeu a disciplina, ensinando que sem moralização dos costumes não há santidade, que sem santidade não há salvação, que sem salvação não se pode entrar nos céus, pois lá todos são santos e puros, a exemplo do Pai, nosso Deus, e de Jesus, seu Filho amado, se estendendo a todos os santos e anjos. Jesus foi o primeiro do Novo Testamento a defender a verdade da disciplina e assim nos conclamou em seus ensinos: sede santos como é santo vosso Deus, sede perfeito como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Sede a luz do mundo e sal da terra, para que os homens vejam vossas obras e glorifiquem a Deus. Para ter esta santidade, esta moralização dos costumes, esse temperamento de sua vida, é necessário ter disciplina para dominar as vontades do corpo, para frear as inclinações do espírito e evoluir na vida para a qual Deus nos destinou. A disciplina não foi inventada pela Igreja Apostólica. Ela existe desde os tempos mais remotos e já fazia parte da essência de Deus, mesmo antes da criação da sua amada terra e do nosso grandioso universo. A disciplina existe em todas as esferas da vida, tanto no material como no espiritual, e sem ela o universo não subsistiria e a vida não se sustentaria sob nenhuma hipótese ou condição. Sem a disciplina, reina os caos, a desordem, a confusão, o desequilíbrio. Ela é a chave mestra do equilíbrio, e Deus, quando criou todas as coisas, já a colocou como ponto de ordem da primeira necessidade de imprescindível existência e harmonia. A disciplina é uma palavra que tem a mesma origem da palavra discípulo, que significa aquele que segue. Uma ordem, um mestre, uma orientação. É o que a Igreja nos ensina a seguir para o nosso equilíbrio e sustentação, pois sem ela nada se perpetuaria e a evolução das espécies material e espiritual não continuaria e não existiria. Por isso, Deus, na sua onipotência, que tudo pode, na sua onisciência, que sabe tudo, na sua onipresença, que pode estar em tudo, colocou a disciplina desde o início de sua criação. Na verdade, sem ela, nem haveria criação, e muito menos sua continuidade e permanência, como vemos e desfrutamos hoje. Mas alguns inconformados e revoltados contra a disciplina, dizem que não seguem nenhuma ordem e não aceitam nenhuma imposição de suas vidas, e ninguém manda neles. Mas isso é puro engano. Não é uma verdade sustentável, já que o próprio corpo lhe manda ordens disciplinares, como comer, beber, respirar, dormir, atender suas necessidades fisiológicas e tantas outras coisas que têm que ser atendidas decisivamente, quer se queira ou não, com risco na própria vida, desequilíbrio e até uma falência biológica e fatal. A disciplina é a joia da perenidade, é um ouro do equilíbrio, é a pedra preciosa do desenvolvimento, é o diamante da eternidade. Por isso diz nosso hino: esta igreja é como o sol a brilhar, segue o dia seu constante caminhar, mas se torna o sol abrasador e os seus raios sobre
terra penetrando, obedecendo às ordens de Deus Criador. Não pense que nos céus, na região celestial, não tem disciplina, e cada um faz o que quer do seu jeito, que quer, na hora que quer. A Santa Borrosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinaram, por exemplo, que somente os santos de maior autoridade podem ter acesso mais facilitado ao trono de Deus e à sua corte celeste. Tudo determinado dentro de uma ordem e disciplina, mostrando que até nos céus ela reina e tem seu sentido e significado. Até Deus, que é Criador de tudo, está sob a disciplina criada por Ele mesmo, embora num nível que nós não conseguimos imaginar, porque Ele sabe que sem ela nada resiste e nada se eterniza e não pode se sustentar. Lembre-se que foi a disciplina aliada à santa doutrina que formou os maiores santos que o poder de Deus podia formar aqui nessa terra. Foi sob sua proteção, sob suas asas, que foram levantados os patriarcas, os profetas, os apóstolos, Jesus Cristo, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Borrosa, o Santo Irmão Aldo e todos os outros santos que hoje fazem parte da glória e do poder celestial. Por isso, amados irmãos apostólicos, amem a disciplina e a doutrina de nossa Igreja como um verdadeiro tesouro nos concedido pelo amor, misericórdia e bondade de Deus, porque Ele nos quer em ordem, eternos e felizes. Deus sabia que sem disciplina estaríamos sujeitos a um fim e a uma extinção. Por isso nos deu essa peça fundamental da nossa existência e permanência, pois fomos criados à sua imagem, corpo, à sua semelhança, espírito, ambos sob as glórias da sua eternidade, sob a proteção da disciplina. Procure aceitar a disciplina por si mesmo, e não apenas por imposição da igreja, da família ou da vida. Pense, reflita, entenda, aceite-a e pratique-a de boa vontade. Não pense que ninguém está vendo ou que ninguém sabe, porque sempre tem alguém vendo e sabendo, material ou espiritualmente falando. E tudo isso está sendo escrito no livro da nossa vida, que está dentro de nós, como nossas obras, e tudo que fizermos seremos cobrados. Diz a sabedoria: Deus é tão amoroso que nos deixa plantar o que quisermos, mas é tão justo que nos deixa colher o que plantamos. Esta é a lei da disciplina, do plantou e colheu. Por isso, não brinquem com a disciplina e obedeçam-na por opção, por amor, por força de vontade. Sublimem suas vontades, seus desejos, seus gozos no sentido. Abneguem prazeres momentâneos e ilusórios, passageiros, que deixem marca no corpo, na alma e que geram dívidas e penas. Não deixe seu corpo, ego, dominar e governar seu espírito, eu, pois não fomos criados para isso. O ego corporal, quando domina a sua vida, em termos de disciplina, é um mau senhor, mas quando o eu espiritual, disciplinado e consciente domina a sua vida, se torna um ótimo servidor, pois o espírito é o único que sobrevive, é eterno, não se acaba, subsiste para sempre. Por isso, a disciplina nos manda ensinar, nos manda e ensina resistirmos aos ataques do nosso próprio corpo, ego,
e vivemos sob o governo do nosso próprio espírito, o eu. Se quisermos as bem-aventuranças da vida material e espiritual. Saibam que tudo o que fizermos fora da disciplina será contado contra nós, e ninguém escapa da lei de Deus, que é eterna, perfeita, imutável, e cobra as dívidas e os débitos. Ainda que se viva mais de 100 anos nesta terra, não vale a pena trair a disciplina e arriscar sua salvação e redenção, sua eternidade com Deus e com os santos e anjos. E vale tanto que Jesus disse que valíamos mais para Deus, mais do que tantos tesouros deste mundo. Não troque a disciplina por nada deste mundo. Os santos que estão nos céus sabem que valeu a pena, valeu o esforço, valeu o sacrifício, e que faria tudo de novo para viver sob essa disciplina e ganhar a salvação. Que nosso Deus, o Pai, Criador da disciplina, Jesus, seu Filho amado, obediente ao Pai até a morte na cruz, a Virgem Maria Santíssima, obediente à palavra do anjo e de Deus, aceitando ser a mãe do Messias e Salvador, a Santa Avó Rosa, que obedecendo às ordens e orientações de Jesus, nos trouxe a doutrina e disciplina que Deus ordenou ao seu povo e nos ensinou a confiar nos verdadeiros santos de Deus. E o santo irmão Aldo, que atendendo a tudo que a Santa Avó Rosa lhe pedia, pôde ser o pastor por excelência desta igreja. Posso abençoar a todos os irmãos e irmãs que forem fiéis, leais e obedientes à doutrina e disciplina que eles nos legaram. Pois eles sabem que essa disciplina, associada à nossa doutrina, traz felicidade, honra e dignidade à sua vida presente e no porvir a vida eterna com Deus e com todos os seus santos e anjos, como confirma nosso hino. Embora o caminho com disciplina seja estreito, nele temos o direito de uma vida feliz com Deus. Então está aí essa mensagem muito linda, muito bonita. Agora, irmãos, tem uma outra mensagem que eu vou fazer logo em seguida. E depois nós vamos então falar um pouco sobre essa mensagem. Fofocas, calúnias, difamações, injúrias e mentiras. Em tempos de redes sociais e de um convívio social mais intenso e próximo, é cada vez mais comum ver pessoas se agredindo através de comentários nocivos, seja por questões pessoais, religiosas, políticas ou outros motivos. Fofocas, calúnias, difamações, mentiras e injúrias são os denominadores crimes contra a honra, tipificados no Código Penal Brasileiro, nos artigos 138, 139 e 140. Se essas más qualidades são crimes perante a lei dos homens, imagina perante a lei de Deus. A Igreja Apostólica, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nos deram uma doutrina e disciplina perfeita, que nos rege e moraliza um Filho de Deus, sempre nos ensinando que essas ações de fofocas, calúnias, difamações, mentiras e injúrias não devem fazer parte da vida e do proceder de um verdadeiro apostólico. Devemos fazer
uma profunda reflexão sobre como temos usado o falar, a escrita e o relacionamento com o nosso próximo, e se usamos para o bem ou para o mal. Se o uso não for de respeito, consideração e amor ao próximo, necessitamos rever o nosso proceder e nos empenharmos num processo de mudança, com o fim de moldar nosso agir nos preceitos que aprendemos nessa Santa Igreja. A santidade deve envolver todo o nosso ser, inclusive o falar, pois de nosso ser deve proceder palavras que edificam e fortalecem. São Pedro afirma: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Calúnia. A calúnia consiste em acusar alguém publicamente de um crime. Infelizmente, esta prática é relativamente comum no mundo em que vivemos, entre pessoas que não possuem Deus e seus santos em seus corações, frutificando a desarmonia e uma série de consequências. Irmãos apostólicos, é tempo de estarem vivendo em espírito e não permitam que as más ações encontrem terreno próprio e fiquem raízes no seu coração. Portanto, vigiem e sejam fiéis. As Sagradas Escrituras nos afirmam que Deus não aprova a mentira e a falsidade. Por isso o caluniador está em pecado. Não devemos fazer intrigas sobre as outras pessoas, mesmo que o que nós dizemos seja verdade. Em Colossenses está escrito: as nossas palavras devem ser temperadas com sal, ou seja, as nossas conversas devem ser edificantes e produtivas, sem calúnia nem fofocas. Difamar. A difamação é um ato de imputar uma conduta ofensiva, gerando má fama a alguém. Ainda que o fato seja verídico, não importa, ofende a reputação. Lamentavelmente, a satisfação de alguns é observar a vida alheia e destacar os erros em prazeres. É prazeroso para esses falarem da vida do próximo. Infelizmente, alguns irmãos têm feito comentários injustos de seu irmão na fé, de membros do ministério e até do Conselho Deliberativo, que dirige administrativamente nossa Igreja Apostólica. Recomendamos que façam uma análise do seu proceder e peçam perdão dos seus atos inconsequentes e pecaminosos. São Timóteo escreve: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfetuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. São Tiago afirma: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo.
sua religião, não tem valor algum. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Injúria. A injúria é quando uma das partes diz algo desonroso e prejudicial diretamente para a outra parte, ofendendo a dignidade e o decoro. Mentira. Mentir é afirmar alguma coisa que sabe ser contrária à verdade. O Filho de Deus jamais deve compactuar com a mentira ou falsidade. Nossa palavra deve ser sempre verdadeira. Essa condição se aplica em todos os aspectos da vida, seja profissional, pessoal ou religioso. As advertências deixadas por Deus quanto a esse pecado são claríssimas, como afirma o apóstolo São Pedro. Quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Estimados e amados irmãos, a finalidade deste aviso não é acusar e tampouco julgar a ninguém, mas sim um conselho amigo para falar a muitos corações que, por observância dos preceitos da fé e da doutrina e disciplina apostólica, se deixam levar pelas coisas aparentes desta vida, que afastam de Deus e de seus santos. Sejam prudentes e cautelosos em seu falar, agir e proceder. Sejam apostólicos do Consolador e do Santo Pastor. Então, irmãos, está aí essas mensagens muito lindas, muito bonitas, falando, irmãos, para o nosso próprio bem. Irmãos, em relação à disciplina, aqui fala muito bem e muito claro esta mensagem. Porque, irmãos, uma pessoa, ele fala que ele manda nele, e às vezes bate no peito, e eu mando em mim, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, e assim por diante. Mas, irmãos, ele esquece que ele tem que obedecer à disciplina, às vezes até sem ele perceber. Porque, irmãos, aqui está nesse boletim. O próprio corpo exige de você. Um exemplo. Quando você tem fome, o que você vai fazer? Você vai comer. Quando você tem sede, o que você vai fazer? Você vai beber. Quando você está com sono, o que você vai fazer? Dormir. Porque se você sentir fome e não comer, você pode ficar doente, ficar fraco. Se você tiver sede e não beber, você vai ficar todo ressecado, vai ficar doente também. Se você tiver sono e ficar horas e horas sem dormir, você vai ficar doente. Porque não obedeceu aquilo que o corpo pediu. E isso é uma disciplina. E mesma coisa, irmãos, é a disciplina da igreja. Nós temos que obedecer a disciplina. Alguém pode falar, mas eu obedeço à fome, porque se eu não obedecer eu fico doente. Mas, irmãos, e se você desobedecer a disciplina da igreja, você não fica doente? Lógico que fica, porque você desobedece a disciplina, aquela que foi imposta por Deus, pela Santa Barrosa, pelo Santo Primaz. Então você desobedece a disciplina. O que acontece você desobedecendo a disciplina? Deus entristece com você. Ele retira a sua graça. E Deus retirando a sua graça, o que acontece com você?
você pode ficar doente. Da mesma forma que se você sentiu fome e não comeu, você pode ficar doente. Então você desobedeceu a disciplina em outro sentido e não praticou, porque achou que aquilo, né? Não, a disciplina eu posso desobedecer porque não tem problema. Tem sim. Então, se foi colocada por Deus, se foi colocada por Jesus, pela Santa Barrosa, e sempre mostrada pelo Santo Primaz nos dias que ele viveu aqui, e até hoje nos mostra, temos que obedecer em tudo. Porque, irmãos, ela não escraviza ninguém. A disciplina não escraviza ninguém. Uma pessoa disciplinada, ele é bem visto em todos os lugares. A pessoa vê, nossa, que pessoa disciplinada. A sua maneira de falar, a sua maneira de agir, a sua maneira de se comportar. Então ele obedece, ele tem disciplina. Agora, aquele que não tem disciplina vive de qualquer jeito, de qualquer maneira. E também as pessoas vê, nossa, que procedimento daquela pessoa, ele faz o que quer, vai onde quer, fala o que quer, não tem parâmetro nas coisas e assim por diante, porque não obedece uma disciplina. Irmãos, aqui em nossa igreja, é necessário que todos nós apostólicos obedeçamos a disciplina, porque é isso que vai nos levar para Deus, é isso que vai nos levar para os céus. Irmãos, nos céus não entra ninguém indisciplinado. E tudo isso nós aprendemos aqui nesta igreja. Tudo isso nós aprendemos aqui. E cada dia que nós vivemos, cada mensagem que nós ouvimos, nós aprendemos. Para um dia, irmãos, quando deixar a vida do nosso corpo, estejamos preparados, aptos para subir aos céus e ser lá um santo, uma santa na glória de Deus. Irmãos, quem não quer ir para o céu? Todos. Se a gente gritar aí no mundo, quem quer ir para os céus? Todos querem ir. Mas quem quer obedecer a disciplina? Aí poucos querem obedecer. Mas, irmãos, no nosso caso é diferente. Todos nós apóstolos devemos querer a disciplina, obedecer a disciplina da nossa igreja e fazer a nossa parte, sermos, irmãos, obedientes à doutrina, à disciplina, servir bem a nossa igreja. Aqueles que conheceram a Santa Barrosa, lembrar daquilo que ela falava. Existem muitas pessoas na nossa igreja que conviveu com a Santa Avó e tem na sua mente palavras, conselhos que ela deixou, que obedeça tudo aquilo que ela disse. Com o nosso Santo Primaz, muitos, né? A maioria viveram nos tempos do nosso Santo Primaz. Quantas palavras, quantos conselhos o irmão Aldo deu a cada um de nós. Vamos obedecer essas palavras, porque é essas palavras que vai nos dar o direito de um dia viver lá nos céus com o nosso Deus, com Jesus, com Maria Santíssima, com a Santa Barrosa e com o Santo Primaz. Então, a disciplina não veio para não prejudicar ninguém, mas sim para ajudar. Irmãos, agora tem um depoimento de fé que eu quero ler para a igreja, um depoimento de fé muito lindo, como todos. Recebemos esse depoimento de fé em junho de 2020, de nossa irmã Odete Bandeira Pinheiro Barbosa, residente na cidade de São Paulo, narrando como segue. Passo a contar, a seguir, o maior milagre ocorrido na minha vida, dentre tantos outros que tivemos, meu esposo e eu, a bênção de receber e que nos enche a cada dia de muita alegria, fé, esperança e muita graça. Após alguns anos, tentando ter filho e não conseguir, procuramos um especialista em fertilização e realizamos uma série de exames para sabermos se tínhamos algum tipo de problemas. O especialista nos informou que precisaríamos fazer um tratamento de fertilização
pois a gravidez, de forma natural, seria difícil de ocorrer. E que tínhamos 2 opções de tratamentos: inseminação artificial ou fertilização in vitro. Após nos explicar cada um deles, considerando o resultado dos exames, nos disse que recomendava a fertilização in vitro. Embora ele recomendasse a fertilização in vitro, nós não nos sentíamos muito confortáveis e não queríamos fazer esse tipo de tratamento. Dessa forma, com base nessa informação obtida do especialista, procuramos o nosso santo irmão Aldo, e ele nos falou para não fazermos o tratamento in vitro e tentarmos a inseminação artificial. Fizemos esse tratamento, mas não engravidei. Logo após, recebemos o resultado do tratamento. Passamos na fila e o irmão Aldo nos perguntou se havia dado certo. Falei a ele que não havia dado certo e ele ficou pensativo, mas não disse nada. Algum tempo depois, fomos novamente falar com o irmão Aldo, que me pediu licença e tocou minha barriga e me disse: você não tem nada, confia na vó Rosa, que dará tudo certo, vocês terão filho. Nessa época, eu estava com 32 anos e falei a ele, novamente, que de acordo com a opinião médica, eu não poderia esperar muito mais para fazer a fertilização in vitro e que devido à idade eu precisava fazer o tratamento quanto antes. Ele me olhou e, após sorrir, me disse: fica tranquila, até 39 anos dará tempo, dará tudo certo. Eu me assustei e falei: irmão Aldo, eu tenho 32 anos e até completar 39 faltam 7 anos. E ele, mais uma vez, sorrindo, repetiu: até 39 anos dá tempo, fica tranquila. Durante ainda muito tempo, continuamos confiando em suas palavras, sempre mantendo a fé e a certeza de que no tempo certo de Deus tudo daria certo e teria filho, embora, é claro, com muita ansiedade, pois era algo que queríamos muito e há muito estávamos tentando, sem, no entanto, nos desesperar, pois confiávamos em suas palavras. Sempre que passávamos na fila, ou que ele nos recebia em sua sala, nos mantinha confiante, sempre nos transmitindo palavras de conforto e esperança, dizendo que tudo daria certo. Eu continuei passando com um médico especialista anualmente, fazendo os exames de rotina, e o médico não entendia o porquê não fazíamos a fertilização, já que eu continuava fazendo exames. Após alguns anos, houve alguma mudança, avanços no tratamento de fertilização in vitro, e o médico nos explicou essas mudanças, e com as quais nós convencemos a fazer o tratamento. Mas antes procuramos novamente o irmão Aldo, e ele nos disse: sim, agora pode fazer a fertilização in vitro. Iniciamos o tratamento, que levou mais de 1 ano. Tivemos 8 embriões saudáveis e fizemos a primeira implantação, a qual não deu certo. Continuamos confiando e fizemos a segunda implantação
e novamente não deu certo. Neste ponto do tratamento, só tínhamos mais uma chance. E como clinicamente não havia motivo para não ter dado certo, visto que todos os exames estavam ótimos e os embriões estavam perfeitos, o médico solicitou mais um exame, o qual somente era realizado em situações extremas, onde foi coletado sangue, tanto meu como do meu esposo, e enviado para laboratórios especialistas nos Estados Unidos. E para nossa alegria, o resultado é que estava tudo certo, sem nenhum outro problema. Nesse período, já não conseguimos falar mais com o irmão Aldo, no ano de 2013, pelo estado de saúde dele. Mas a fé e a confiança estavam presentes em nossa vida e sentíamos que aquele era o momento, pois era a última possibilidade, visto ter chegado ao fim do tratamento. Então fizemos a terceira implantação e graças ao poder de Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa, da Santa Mãe Virgem Maria e do Santo Irmão Aldo, deu certo. Então logo ficamos sabendo da gravidez. Deixamos recado para o irmão Aldo através da irmã Efigênia, de que o tratamento havia dado certo e que eu estava grávida. Tive uma gestação maravilhosa e abençoada. Não senti nenhum enjoo ou incômodo durante os 9 meses. Quando o Léo nasceu, no dia 26 de junho de 2014, faltavam apenas 40 dias para eu completar 39 anos, quando então nos lembramos que 7 anos atrás, o irmão Aldo já havia profetizado, quando me disse que até 39 anos daria tempo para eu ter filho. Faltam-nos palavras para agradecer por esse grande presente dos céus e por termos tido a sabedoria e a fé de, embora lutarmos pelos nossos ideais, temos que nos entregar nas mãos de Deus e aguardar o seu plano em nossas vidas. Temos um filho maravilhoso, saudável e alegre, que no dia 26/6/2020 completou 6 anos de idade. Todos os dias agradecemos muito a Deus, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e nosso profeta irmão Aldo, por esse grande milagre em nossas vidas e por manter vivo em nós a fé e a esperança. Frequentamos na sede da Igreja Apostólica, assinado Odete Bandeira Pinheiro Barbosa e Nilson de Lima Barbosa. Então, mas está aqui um grande milagre, que levou muitos anos, mas, irmãos, foi realizado, irmãos, porque eles confiaram na palavra de um grande profeta de Deus. Veja, irmãos, que o irmão Aldo, ele profetizou aquilo, né? Durante 7 anos. Ele falou, vai dar tudo certo. E quando chegou o tempo da nossa irmã dar à luz essa criança, ela lembrou, puxa vida, há 7 anos atrás, o que o irmão Aldo falou, tudo aconteceu. Então, veja, irmãos, devemos confiar muito. Então, quando nós falamos, para crermos, irmãos, e depositar a nossa fé nesse santo de Deus, irmãos, não estamos sendo fanáticos em nada, mas, irmãos, estamos sendo coerentes com a verdade. Então, vamos ter sempre, irmãos, o santo primaz em nosso coração. Vamos, irmãos, seguir os seus conselhos. Vamos seguir as suas palavras. Vamos fazer tudo aquilo que Ele nos pediu, porque Ele está lá nos céus de braços abertos, esperando por nós. E um dia, irmãos, vamos deixar essa vida terrena, tudo desse mundo,
e vamos, irmãos, em encontro com o Santo Primaz. Só aqueles que forem fiéis até o fim. Mas aqueles que quiserem, irmãos, a receita está aqui, nesta igreja. Sejam obedientes, dedicados, consagrados, sirvam a Deus. Obreiros, trabalhem com amor. Coristas, trabalhe com amor no seu ministério, cante com alegria, com contentamento. Obreiros em geral, sirvam a igreja. Façam tudo o que puder por ela, porque grande será o seu galardão um dia lá nos céus. E que a Santa Vó Rosa abençoe a todos. Vamos ainda ouvir, pelo coral, o hino Poderoso Servo de Deus.
Então, irmãos, vamos todos orar, finalizando assim a nossa reunião. Santíssimo Deus, nós agradecemos muito ao Senhor, assim como agradecemos o seu amado Filho Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Senhor Santo Primaz, grande profeta de Deus. Ó Santo Irmão Maldo, peço ao Senhor que olhe por nós nesse momento, ajude a sua igreja, ajude o seu povo, assim nesse momento tão difíceis que o mundo está atravessando. Não deixe a sua igreja, não deixe o seu povo, não deixe ninguém ficar tão preocupado a ponto de ficar até mesmo doente com tal situação. Santo Primaz Irmão Aldo, abençoa até mesmo a nossa nação, abençoa os dirigentes, abençoa todos quantos então estão à frente desse país, ou seja, do país, do estado, do município, Santo Primaz, para que eles possam ter a sabedoria para então aplicar medidas que não venham prejudicar a humanidade e tampouco a sua Santa Igreja. Santo Primaz Irmão Aldo, abençoa o ministério da sua igreja, abençoa os pastores, presbíteros, diácono, diaconisa, abençoa a nossa direção, nosso conselho, para que eles possam então lutar com muito amor, como tem lutado, para levar essa igreja avante, obedecendo sempre os seus conselhos, porque quem obedece ao Senhor só tem a ganhar, e um dia vai viver lá nos céus, porque foram obedientes às suas palavras. Santo Primaz, nesse momento também, peço à Senhora, em favor dessas pessoas, cujos nomes foram colocados nessa caixinha de oração. A Senhora sabe o que eles pedem, o que eles precisam, Santa Avó. Peço que a Senhora, então, esteja nos seus lares, abençoando essas vidas. Quem sabe alguns hospitais, casa de saúde, maternidade, enfermos, muito doentes, às vezes desenganados pela medicina. Santo Primaz, vá ao seu encontro nesse momento. Faça com que esses males, essas dores, essas doenças, essas inflamações, infecção que está nesse corpo, seja desfeita, destruído, e eles tenham paz, tenham saúde e sejam felizes. Santa Avó, Santo Irmão Aldo, pela certeza que o Senhor está abençoando toda a sua igreja, todo o seu povo, nós muito te agradecemos, hoje e sempre. Amém.